Já ouviu aquele ditado que não basta ser honesto, mas tem que parecer ser honesto? Tem algumas pessoas que são honestas, né, que agem de forma honesta, mas as atitudes dela não é transparente, não são atitudes que deixam assim uma certeza se elas realmente são honestas ou não. É isso que está acontecendo com alguns ministros do STF, algumas atitudes que no fundo talvez eles sejam até honestos, mas a falta de transparência com quem eles se relacionam dá a entender que tem alguma coisa de errado. Por exemplo, essa relação que existe do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vocaro, onde a Polícia Federal, em uma perícia, foi encontrado conversas, não tão republicanas entre o ministro e o Vocaro. Inclusive, no dia da prisão, Daniel Vocaro enviou uma mensagem perguntando ao ministro Alexandre de Moraes se ele já tinha bloqueado. Em um determinado jornal, até informou, até com base nas conversas ali, informou que o Daniel Vocaro que estava pedindo ali para que o Alexandre de Moraes bloqueasse essa prisão ou algo relacionado a isso. E outras conversas também que mostram esse laço estreito entre o ministro do STF e o Daniel Vocaro, como, por exemplo, o contrato de 129 milhões que a sua esposa, que é a esposa do Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Barsi, tinha com o Banco Master. 129 milhões é um valor, digamos assim, vultoso. Não é comum um escritório de advocacia manter um contrato dessa magnitude. Geralmente, escritórios reconhecidos, com nomes reconhecidos, giram em torno de 10, 15 milhões no máximo. Então, considerando que o STF é uma instituição máxima do Poder Judiciário, é dever dos ministros do STF parecerem ser honestos. Não basta nos bastidores, nas escondidas, serem honestos, tem que parecer ser honestos. A partir do momento que eles aceitaram ser ministro, não foram obrigados, eles sabiam que tinham certas situações que eles deveriam observar. Que nem tudo que um particular pode fazer, um funcionário público pode, eles têm certas restrições. E tudo isso leva a algumas decisões, algumas relações estreitas que o ministro tem com algumas pessoas, algumas empresas, alguns bancos, faz a gente questionar a legitimidade de suas decisões. Como, por exemplo, esse envolvimento do Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli com o banqueiro André Vocaro, conforme ficou constatado na perícia que a Polícia Federal fez no celular de Daniel Vocaro, onde encontrou conversas assim não tão republicanas com esses ministros, entre o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes e esse banqueiro. Inclusive, no dia da prisão de Daniel Vocaro, ele mandou uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes perguntando se tinha bloqueado. Alguns jornais dizem que essa conversa é referente se o Daniel tinha perguntado ao Alexandre de Moraes se o Alexandre de Moraes tinha conseguido bloquear a prisão. Então são relações estreitas assim que faz sim a população questionar. Não é legítimo essa relação. Funcionário público, principalmente esse cargo da envergadura que os ministros do STF ocupam, tem sim que manter certas atitudes e relações mais restritas com o que o cargo condiz. Então, assim, é uma situação que fica ainda mais duvidosa, a população vai continuar questionando, justamente porque algumas decisões do STF dão a entender que tudo que a direita pede e faz é negado. É julgado prejudicial para a direita, mas toda vez que um pedido da esquerda ou desses banqueiros, pessoas poderosas, são feitas em um processo, as decisões são favoráveis. Por exemplo, como o ministro Flávio Dino, que suspendeu a quebra de sigilo que a CPI do INSS tinha determinado em razão de algumas movimentações estranhas e provas que tinha contra o próprio Lulinha, filho do atual presidente Lula. Então são decisões que a população questiona o porquê disso. Então fica assim a minha opinião, comentário sobre essa situação, Espero que o STF não demore a voltar a ser aquele STF que as pessoas respeitavam.